Você sente dor na coluna? Como o que fazer para não sentir dor na coluna? Vamos aprofundar esse assunto de ergonomia que é vital para a sua, para a minha, para a vida de todo mundo. Vem comigo! Olá, eu sou o Roberto Medeiros, aqui da equipe da Gestora. E a Gestora, nesse ano aí que está fazendo 13 anos, atuando em 7 estados diferentes, a gente decidiu trazer esse assunto que é tão vital aí para a nossa sociedade de forma geral, que é falar sobre ergonomia. Talvez você já sentiu aí alguma vez dor na coluna, né? Quem já sentiu dor na coluna, escreve aqui embaixo nos comentários, sim, eu já tive dor na coluna, tá? Porque isso aflige aí 90, talvez 95% da população, ó, já sentiu alguma incomodação na coluna. E aí esse tema ergonomia, ele é fenomenal, por quê? Porque ele realmente trata desse assunto de uma forma onde a gente possa adaptar o trabalho ao ser humano. Porque esse é o jogo, não é o ser humano que precisa ser adaptado ao trabalho. Muito pelo contrário, é o trabalho que precisa ser adaptado ao ser humano. Isso demorou um tempo para as pessoas poderem entender isso, quando principalmente com o advento da Revolução Industrial, as pessoas acabavam ao contrário, né? O homem que tinha que se adaptar ao trabalho e nisso mutilou, aleijou, trouxe muitas doenças para muitas pessoas. Mas aí a gente foi evoluindo e hoje a gente tem uma visão diferente. E esse assunto, inclusive ergonomia, para você ter ideia, ele é tema de doutorado. Então ele é um assunto muito profundo, com muito detalhe que a gente tem que analisar. Inclusive essa palavra ergonomia, ela vem do original, né? Ergo, que significa trabalho, e nomos, que significa regras, as regras do trabalho. As regras do trabalho para quê? Para a gente não adoecer lá no trabalho, para a gente não sentir essas dor de coluna aí que a gente sente, Então, a gente vai tratar aqui de 2 pontos. Vamos falar sobre levantamento correto de peso e vamos falar um pouquinho também sobre postura correta no ambiente de trabalho. Vamos lá, primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você, levantamento correto de peso. O que é importante você entender, a gente entender? Os músculos do corpo humano que foram feitos para levantar peso são os músculos das pernas. São esses músculos aí da coxa aí, que é o maior músculo inclusive que a gente tem dentro do corpo humano. Foram eles que foram projetados pelo arquiteto lá, pelo nosso grandioso Deus, para aguentar o maior número de peso, de fazer o maior número de exigência, de esforço físico. Enquanto que na coluna a gente tem alguns pequenos músculos auxiliares, músculos muito mais ali que estruturam a nossa parte óssea, e eles não aguentam tanto peso, não aguentam tanto esforço, tanta intensidade, como é o caso da musculatura das pernas. Por isso, você, nós precisamos usar os músculos das costas. Mas às vezes dá uma preguicinha, a gente não quer utilizar, né? É mais fácil simplesmente baixar a coluna, né? Sem flexionar o joelho, porque esse é o jogo. Se eu vou levantar um peso, eu preciso o quê? Flexionar o joelho. Quando eu flexiono os joelhos, eu de uma forma automática, de uma forma mecânica, eu transfiro o peso para a musculatura das pernas e não deixo toda na musculatura das costas. Então entenda isso, vou pegar um peso, flexão dos joelhos, para quê? Para transferir toda essa carga para as pernas e aliviando a sua coluna. Então toda vez que eu fizer de levantamento de peso, é importante eu observar isso. Dá uma olhadinha se o terreno onde você tá plano, se não tem nenhum degrau, se não tem alguma coisa que você pode se machucar. Infelizmente, muitas pessoas ficam encostadas no INSS, ficam com problemas sérios de saúde. Por quê? Porque não levantam o peso da forma correta. Coluna reta, joelho flexionado e assim, toma um cuidadinho aí para não dar uma exagerada, né? Tem uma galera que acha que é o Superman, que aguenta tudo, e aí depois lá na frente
vai sentir os efeitos aí dentro da sua coluna. Até interessante essa questão de flexionar o joelho, né, para você transferir o peso para as pernas. Imagina o seguinte, fica você está assistindo aí, né? Coloca o seu braço de lado, assim, ó, reto ao seu peitoral, né? Aqui, ó, eu tô só mostrando aqui de frente, mas assim, ó, deixa aqui de lado, né? Então, deixa aí de lado e aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você iria no supermercado comprar um refrigerante lá de 2 litros? Você conseguiria carregar esse refrigerante dessa forma? Talvez até você conseguiria, mas por pouco tempo. Por quê? Porque vai começar a doer bem aqui na pontinha aqui, ó, tá doendo já aqui, já, ó. Se você tá fazendo aí, talvez você já tá sentindo também. Então é isso que acontece com a nossa coluna, quando a gente não flexiona o joelho, quando a gente não transfere o peso para a perna. Toda vez que simplesmente a gente deita a nossa coluna para frente, a gente está criando esse pêndulo. E isso está acontecendo aonde? Lá na lombar, lá na lombosacra. E aí, com o passar do tempo, dos anos, das décadas, você ano após ano fazendo um movimento da forma errada, isso vai trazer prejuízo para a sua coluna. E você e eu, a gente precisa ficar antenado nisso. As hérnias de disco é algo comum aí e é uma coisa que traz uma dor insuportável. Em algum momento da vida, a gente vai ter dor, de um jeito ou de outro, vai doer a nossa coluna, isso aí já é comprovado cientificamente. Mas tudo que a gente puder fazer para minimizar isso, a gente precisa fazer. Por isso, vê aí como é que está a sua rotina, se cabe um exercício físico regularmente você fazer. Para quê? Para fortalecer os seus músculos, e esse fortalecimento dos músculos exige menos da parte óssea e por consequência você vai ter menos dores aí também, tá bom? Então fica essas dicas para você relacionado ao que? O levantamento correto de peso. Um detalhezinho interessante, ó. Se você pegar um peso da forma errada, né? Então imagina, né? Eu tô pegando um peso, né, do chão, sem flexionar o joelho, com as pernas retas, só dobrando a coluna. Um peso de 5 quilos, vamos imaginar, não é tão pesado assim. Mas aqueles 5 quilos que você pega da forma errada, na sua coluna, há uma repercussão de 10 vezes mais aquele peso. Quer dizer, aqueles 5 quilos na sua lombar, onde está o ponto aqui de maior fricção, vai ser como se fosse 50 quilos. Olha só a doidura disso. Só por quê? Só porque você está fazendo um movimento da forma errada. Então fica antenado aí mais do que nunca. E o segundo ponto para a gente fechar aqui esse assunto de ergonomia, eu quero falar para você sobre você que usa muito computador, que fica em casa. Tem a importância de você manter uma postura correta, sabe? O monitor na linha dos olhos, para quê? Pra você ficar com a coluna reta, porque senão o que acontece? Ó, vou dar uma girada aqui, ó. Você fica olhando para baixo aqui no computador, olha só, ó, como é que fica a sua coluna, né? Isso é a mesma coisa com o celular, olha aqui, ó, como é que tá a minha coluna. A coluna ela começa aqui na cervical e vai terminar lá na lombosacra. Então começa aqui em cima. Aqui a gente tem muito problema com os bicos de papagaio, que também causa muita dor. Então é importante o quê? Eu manter a minha coluna ereta. Para quê? Para diminuir a possibilidade de lesão. Então você usa muito computador, usa muito celular, usa notebook, fica antenado com essa questão ergonômica aí, sabe? Alterna, fica lá 30 minutos, 50 minutos sentado, levanta, faz uma movimentação, porque isso também vai repercutir na sua lombar e pode causar sérias dores. Gostou desse conteúdo aí? Gostou sobre esse assunto de ergonomia? Deixa seu like então para mim saber que você gostou. Se você gostou, compartilha aí com outras pessoas que você julgar importante, né? E agora, inclusive, chega a melhor parte do vídeo, a parte onde você deixa um comentário aqui embaixo com alguma dúvida que você tem ou com alguma sugestão de algum assunto que a gente possa aprofundar aqui, e escreve aqui embaixo que a gente vai responder com certeza o seu comentário. E se aí na sua empresa você precisa fazer alguma análise ergonômica do trabalho, isso inclusive é um requisito legal. O Ministério do Trabalho, nas suas normas regulamentadoras, fala lá que a empresa precisa fazer uma análise ergonômica preliminar ou, no mínimo, análise ergonômica do trabalho.
Esses dois documentos são obrigatórios dentro da empresa. E aqui na Gestora a gente faz esse tipo de atendimento, esse tipo de trabalho para você. E aí analisar o seu ambiente para dar as recomendações adequadas aí relacionadas à parte ergonômica. Então se você precisa desse tipo de trabalho aí, entre em contato com a nossa equipe comercial, a gente vai deixar o contato aqui embaixo, né? E aí a gente tem inclusive uma surpresa, a pessoa que contrata esse tipo de serviço ganha o quê? Ganha um treinamento focado na parte ergonômica, tá? Então, quer mais informações? Nossa equipe aqui está à disposição para poder te atender da melhor forma. Não esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo para dar uma força para a gente entender se esse assunto está podendo te ajudar aí também. E logo tem mais vídeo aqui no canal e eu te espero por aqui. Abraço, tchau, tchau!